E aí, pessoal, estou aqui de novo para a gente continuar o nosso bate-papo no Gramática Online sobre produção textual. Vamos lembrar rapidamente que o nosso primeiro papo foi sobre a importância da leitura de mundo, a reflexão, a assimilação, para poder criar conceitos, não é? O significante, o significado das palavras e a referência de cada uma delas em nossas vidas. É assim que a gente começa esse segundo encontro, pensando um pouquinho o que é essa palavra que eu devo observar, o que é essa palavra que a minha inteligência, através da minha reflexão, me fez pensar sobre e criar um conceito. Onde que ela me ajuda? Em que lugar ela me ajuda no texto e em que momentos da minha vida? Quando eu crio ideias, quando eu quero transmitir mensagens. E é assim que a gente começa a pensar hoje. Por exemplo, morfologia. A palavra lá no dicionário, como ela está independente, única, ímpar. Aí vem a sintaxe, que ela trabalha com o quê? O conjunto que forma a frase, forma as orações, forma os parágrafos, os textos, certo? Então, o que acontece com a sintaxe? Ela pega a palavra única ali, ímpar, independente, a morfologia, a palavrinha, e começa a dar o quê? Uma ligação com as outras, a coesão textual. Eu construo o texto. Construindo o meu texto, uma palavra aqui, outra à frente, qual melhor fica depois? Eu vou criar sentido, é o semântico, né? A ideia semântica, o sentido daquilo que eu desejo transmitir para o meu leitor, para o meu ouvinte, para quem está aí ouvindo a gente falar nesse momento. E é agora que a gente vai direcionar com um gênero textual bem simples, mas interessantíssimo e enriquecedor de muitos outros, que é a descrição. Baseado na descrição, a gente vai ver a força que cada palavra tem quando parte lá do dicionário, passa pela nossa reflexão e cria um sentido naquilo que a gente deseja passar para o nosso leitor ou ouvinte. Descrição, vamos nessa? É aqui que a gente começa a falar dela. Ó. Descrição. Eu tenho aqui um resumo, uma coisa bem prática, direta, né, direcionada para a gente ficar bem tranquilo para conversar sobre descrição. Retrato verbal. Predomínio de frases nominais, valorização dos verbos de ligação e valorização dos adjetivos. Simples, não é? Sim. Se você aprofundar, todos os textos têm muitos detalhes, mas aqui é para a gente casar com o sentido da palavra, com o sentido da nossa reflexão. Olha só, vamos lá. Retrato verbal. O que significa esse verbal? Verbal não é o verbo em si, mas o verbo, a palavra. Então, é um retrato através das palavras. Eu leio um texto e imagino aquela situação, aquela imagem, aquela pessoa, aquele lugar. É o retrato verbal, até de coisas abstratas. Quantas vezes nós não acordamos e começamos a descrever os nossos sonhos para as pessoas entenderem, para um amigo, não é? Para uns pais, para que seja quem for. A gente começa a descrever os sonhos, não é isso? Quando a gente gosta de alguém, a gente começa a descrever um sentimento, olha que algo abstrato, e começa a querer comparar, assim como Camões fez em seu soneto, amor é fogo que arde sem se ver, ferida, e assim por diante, você sabe bem disso, aluno que está lendo sabe bem disso, não é? Então é um retrato através das palavras, um retrato, uma situação, uma imagem, um desejo. Predomínio de frases nominais, frases que indicam estado, como a coisa se encontra. Que coisa? O objeto, a pessoa, o animal ou algo da minha ideia, certo? Uma ideia nova, um pensamento e assim por diante. O que são frases nominais, então? As que denotam estado, o estado em que se encontra. O que seria outro tipo de frase? A frase verbal, aquela que tem verbo de ação, que a gente até encontra na descrição dinâmica, mas não é a ação que provoca aquele conflito que a gente vai conversar na parte narrativa, não é? Então, frases nominais é o predomínio, tá ok? Aí a gente entende que são frases que indicam estado. O dia está nublado. Eu já emendei com esse tópico, ó. Verbos de ligação, certo? Está.
verbo de ligação. Eu valorizo por quê? Porque exatamente nessas frases eles fazem parte e reforçam aquilo que eu quero transmitir através da palavra para o meu ouvinte ou leitor. Tá vendo? É bem tranquilo. E aqui é onde mais está presente tudo que a gente conversou, né, em um módulo que a gente falou sobre a importância da leitura e a nossa reflexão, o valor que a gente dá para uma palavra, a referência e o conceito. Adjetivos. É aqui que a gente começa a classificar toda aquela situação ou objeto, seja o que for que eu estou descrevendo. É aqui nos adjetivos. Então, quando eu digo o dia está nublado, eu já estou caracterizando toda uma situação. Quando eu digo para você que o meu sentimento é grande como o universo, eu estou descrevendo. Estou descrevendo, além de usar algumas figuras de linguagem que são muito bem-vindas na descrição, eu estou aqui valorizando todos esses itens para falar da importância da descrição. Então, quando eu venho de um raciocínio, né, de uma reflexão, que entendo todas as palavras, os seus valores, os seus sentidos, eu começo a aproveitar essas palavras para as minhas criações. Por isso a importância da leitura que a gente viu no módulo anterior. Por isso a importância da leitura usando a inteligência com a reflexão para assimilação. Agora eu entendi o que significa Constituição. Eu li sobre. Quando eu escrever algo sobre Constituição, eu vou poder criar o meu conceito, a minha análise e defini-la. Além de usar a descrição para enriquecer, já estou dando uma opinião. E aqui a gente volta com um tipo de descrição pura, não é? Então, através das palavras, eu apresento o estado em que se encontra uma situação, uma pessoa ou aquilo que eu queira, não é, denotar ou conotar para o meu leitor, valorizando os verbos de ligação e aquilo que eu vou adjetivar, a caracterização. Às vezes a gente comete um equívoco quando diz assim, descrever é apresentar em um texto as qualidades de uma pessoa. Não, a gente se esquece que a gente pode apresentar os defeitos. Então, na verdade, descrição não é só qualidade. Descrever é caracterizar. Eu vou caracterizar um objeto, uma pessoa, um sentido, uma situação, um desejo. Vou caracterizar se é positivo ou negativo, se ele é interessante ou não, através dos adjetivos. Por isso, esse enriquecimento. Então, para a gente encerrar esse módulo entendendo tudo que foi falado, descrição, um retrato verbal de pessoas, objetos, ambientes, com predomínio de frases nominais, com a valorização dos verbos de ligação e dos adjetivos, caracterizando tudo que foi citado no primeiro item. Tá correto? Dessa maneira, a gente enriquece todas as caracterizações que nós desejamos de situações, de pessoas, de ocorrências e de desejos. Os sentimentos também são muito bem-vindos em descrição. Fechou? Daqui a pouco a gente está com outro assunto, detalhando os tipos de descrição. É para já. Tchau!